Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia e sou mãe do Gustavo, que tem autismo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a depressão no autismo, a depressão de pais e cuidadores, né, que acabam desenvolvendo depressão depois do diagnóstico do filho. O porquê que eu resolvi trazer esse tema então, pessoal? Porque assim, muitas mães mesmo, até pais, já me chamaram lá no Instagram, no direct, para perguntar se eu já tive autismo, eu ia falar, se eu já tive depressão depois que eu recebi o diagnóstico do Gustavo e como lidar com toda essa situação. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu achei importante falar para vocês e contar como foi que aconteceu comigo e como eu fiz o que eu fiz para evitar então ter uma depressão. Bom, a gente recebeu o diagnóstico do Gustavo, né? A gente passou eu e meu esposo passamos pelo aquele período de luto que toda a família passa. Eu assimilei todo o processo, isso eu já botei em outros vídeos, já expliquei, tem até um vídeo falando aqui de como foi receber o diagnóstico do Gustavo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui, daí vocês podem olhar o vídeo. E eu já expliquei então como foi receber e tal todo o diagnóstico. A vida da gente muda, claro. Minha vida mudou muito mesmo, muito. Eu era uma pessoa que sempre trabalhei fora, eu estudava, apesar de que depois que o Gustavo nasceu eu já era formada, enfim, mas os meus planos era retornar a trabalhar e eu não consegui retornar ao trabalho em função do diagnóstico do Gustavo. Isso foi uma das coisas que me deixou muito mal, porque eu sempre fui uma mulher independente, eu sempre fui uma mulher que tive meu próprio dinheiro, a minha própria renda, eu estudei para isso, enfim, eu não consegui retornar. Mas isso é assunto para outros vídeos, porque um dia eu quero contar aqui para vocês quanto o autismo mudou a minha vida financeira. E sim, hoje eu tenho uma liberdade financeira maior e posso cuidar do meu filho, mas isso é assunto para outros vídeos, certo? E isso foi uma das coisas que me deixou muito para baixo, foi o fato de não poder retornar a trabalhar, a minha autoestima. Eu sempre fui uma mulher que eu sempre gostei de me arrumar, sabe? Eu nunca fui de estar sempre maquiada, aquela coisa pesada assim, não. Mas eu sempre gostei de andar no salto, eu sempre gostei de andar bem vestida, enfim, de estar indo fazer cabelo, unha, essas coisas assim. E o autismo mudou também isso em mim, mexeu muito com a minha autoestima, porque eu já não tinha mais tempo para me cuidar. Eu já não conseguia mais fazer academia, não conseguia mais cuidar da alimentação. Por quê? Porque eu recebi um diagnóstico, além de eu ter ficado muito triste mesmo. Eu precisei, assim como muitas famílias, buscar forças dentro de mim, forças aonde não tinha. Eu precisei encontrar essas forças, enfim, para poder voltar. Mas o primeiro ano depois do diagnóstico foi um ano muito difícil, porque a gente descobriu que, como o Gustavo teve muitas crises de otite de repetição, o Gustavo tava com um pouco da audição prejudicada. Então, no ano que a gente descobriu o autismo do Gustavo, o Gustavo também passou por uma cirurgia para colocar os tubinhos de ventilação, os famosos drenos, né? E ele raspou adenoide também. E então a gente recebeu o diagnóstico, 2 meses depois o Gustavo passou por essa cirurgia, foi uma recuperação bem complicada. Então isso me deixou mais para baixo ainda, mais sem tempo de fazer nada, né? Para mim, focado em mim, eu não tinha mais esse tempo. Então eu não consegui voltar a trabalhar na minha área, na minha profissão, eu não conseguia me cuidar, eu não conseguia ir fazer um cabelo, eu não conseguia cuidar da minha alimentação, porque o Gustavo demandava muito do meu tempo e fora o Gustavo eu também tinha a Lia, então eu comia o que dava. Eu acredito que muitas mães aqui vão se identificar com isso, porque a gente tem tão pouco tempo para comer, para se alimentar, que tu acaba comendo qualquer coisa. Então eu acabei adquirindo uns quilos a mais. Os quilos que eu perdi depois que eu ganhei o Gustavo, eu acabei adquirindo eles de novo, né? Engordando de novo, porque eu não conseguia controlar minha alimentação e fazer refeições mais saudáveis, então eu comia o que dava tempo. Fora isso, o Gustavo passou um ano todo fazendo terapias
bem longe da cidade onde eu moro, que é em Porto Alegre. Só para ir chegar até lá, eu levava em torno de 1h15, 1h20 para chegar no lugar onde o Gustavo fazia terapia. Então o Gustavo fazia terapia a semana toda, todos os dias da semana, no horário da manhã. Então era o horário da manhã todo ele fazendo terapia. E eu ficava, então, na clínica, levava lanche, porque era o que eu conseguia me alimentar, e também levava a alimentação dele, né, as refeições dele. E então eu não conseguia cuidar da alimentação. Então, fora cuidar da minha aparência física, eu também engordei. E tem toda aquela questão, né, de que a gente recebe o diagnóstico, tu fica muito triste, tu não sabe por onde começar, tu não conhece ninguém que tenha um filho, no meu caso, né, não conhecia ninguém que tivesse um filho com autismo pra me falar tudo o que eu sei hoje e tudo que eu passo nos vídeos pra vocês, né, eu não tive ninguém, eu tive que começar tudo do zero. Então, esse começo foi muito complicado. Ah, Patrícia, mas tu teve depressão? É a pergunta que mais me fazem na caixinha de perguntas. Gente, eu não cheguei a ter depressão, tá? Eu estava num início de depressão, porque eu já tinha desenvolvido ansiedade por fazer muitas coisas ao mesmo tempo e cuidar do marido, da casa, das crianças, roupa, alimentação, uma semana corrida de terapias, um outro filho no contraturno na escola, o Gustavo também na escola, a minha vida era uma loucura. E eu acabei desenvolvendo ansiedade por não conseguir organizar o meu tempo e por ver que eu não estava dando conta de tudo. Eu fazia o que estava no meu alcance, eu fazia muito mais do que outras pessoas, eu acho que conseguem fazer. Porque muitas vezes as pessoas dizem, como é que tu consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Enfim, mas eu dava conta. Só que eu tava desenvolvendo ansiedade por causa disso. E junto com a ansiedade veio esse início de depressão. Eu comecei então a ficar muito abatida, a não ver esperança pra nada. É como se eu vivesse no piloto automático. Fizesse tudo no piloto automático, sabe? E parecia que eu nunca tava feliz. Faltava alguma coisa dentro de mim, faltava aquele brilho no olhar que eu tinha antes do diagnóstico, faltava aquela Patrícia, sabe? Eu sentia como se aquela Patrícia tivesse morrido, como se o diagnóstico tivesse matado aquela Patrícia que existia em mim. Eu sempre fui uma pessoa alegre, brinca, Leona, a gente tá dando risada, a gente tá falando bobagem, sabe? Sempre, sempre. As minhas amigas mais próximas, que são as pessoas que me conhecem mais, elas sabem disso. Eu sempre fui uma pessoa muito alto astral e de estar falando bobagem, de estar rindo, e, enfim, muito brincalhona. E aquela Patrícia se perdeu. Eu me perdi e levou 1 ano pra vir, então, esse início de depressão. E eu comecei a me tornar uma pessoa que não sorria, que não via mais graça em nada, que não via brilho nem cores nas coisas, sabe? Eu comecei a perder o encanto por mim mesmo. É como se eu estivesse me afundando, sabe? E então foi quando eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Por minha sorte, meu marido estava em casa. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade que eu não conseguia nem caminhar. Eu só chorava e eu caí no chão e eu não sentia as minhas pernas. Eu amoleci o meu corpo e eu não sentia as minhas pernas. E eu chorava de forma desesperada. E ele dizia pra mim, se levanta, e eu falava pra ele, eu não consigo ficar em pé. Eu tô cansada, eu chorava e dizia, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu não dou conta de tudo, eu não tô dando conta de tudo. E foi aí que ele também se assustou e viu que sim, eu estava entrando numa depressão. Fora a ansiedade, eu também estava entrando num período de depressão, estava entrando em depressão. Foi então que eu procurei um médico e comecei a usar o medicamento, né? Fui obrigada a começar então com a medicação. Estava tomando fluoxetina durante o dia para controlar a ansiedade e as emoções, né? Porque a fluoxetina nada mais é do que isso, controlar as emoções, a ansiedade, enfim. E à noite, para dormir, para relaxar, então eu estava tomando o Rivotril 0,25. Porque eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama, minha cabeça estava sempre acelerada. Sempre trabalhando, sempre pensando em tudo que eu tinha que fazer no próximo dia.
sabe? Ou tipo, em tudo que eu tinha, no domingo eu já começava a pensar em tudo que eu tinha que fazer durante a semana. E foi aí que então eu resolvi entrar com as terapias. O Gustavo tá batendo na porta. Gu, a mamãe já vai. Então foi aí que eu comecei as terapias. Eu fiz terapias por aproximadamente 8 meses, até a minha terapeuta ela ir embora do estado. Fiz terapia e com as terapias eu aprendi algumas coisas, algumas técnicas para aliviar então os sintomas da ansiedade. Foi aí que a minha terapeuta deu a ideia de eu diminuir então, começar a diminuir, fazer o desmame das medicações e ficar só com as terapias. Fiz terapia então, né, por 8 meses, quase 9 meses, se eu não me engano, eu fiz terapia. E eu consegui então parar de usar as medicações. E eu comecei a ir na igreja, que aqui é onde eu moro, tem o Padre Hells, que é um santuário onde as pessoas vão para rezar, enfim, é um lugar de muita paz. Eu comecei a ir nesse lugar uma vez por semana. E eu orava muito, sabe? Fiz promessa pra que eu conseguisse me livrar dessa ansiedade. Eu comecei a procurar técnicas e fazer cursos de organização pessoal, de organização financeira. Eu falei já em outro vídeo, eu sou formada em administração de empresas, também tenho formação na área de saúde, que é na área de enfermagem. E então na faculdade de administração tu tem uma noção básica assim, sobre, né, como administrar as coisas, enfim, não só empresas, mas a tua vida. Mas eu fiz outros cursos paralelos para administrar melhor a minha vida, os meus horários. Resumindo, eu sou a pessoa que adora fazer um curso. Curso da Hotmart sobre autismo, alfabetização, eu fiz vários já. Até eu quero achar os que eu fiz e eu vou começar a deixar nos links dos vídeos para que vocês consigam acessar. São cursos baratos, muito em conta assim que eu fiz. E vale a pena, sabe, para mães que querem ajudar mais os filhos e entender melhor o autismo, ajudar a criança na fase escolar, enfim, são cursos bem baratinhos, assim, eu fiz e o conhecimento que eu tenho hoje também foi porque eu fiz esses vídeos. Enfim, então eu comecei a buscar recursos para me organizar melhor, eu comprei agenda, eu comecei a colocar como prioridade na agenda tudo que eu tinha para fazer durante o dia. Ia fazer aquelas atividades, arriscar. Eu comecei a usar várias técnicas, então, para trabalhar essa minha ansiedade. E foi aí que foi melhorando a minha qualidade de vida. Eu consegui, né, sair daquele início de depressão e começar a organizar melhor a minha vida, os meus sentimentos, dar conta da casa, do marido, dos filhos, de escola, todos esses compromissos que a gente sabe que a gente que é mãe tem. Então foi através das terapias. Gente, eu acho muito importante quem tem condições, né, de fazer terapia, tem plano de saúde. Ah, mas eu não tenho plano de saúde, mas tem condições de pagar particular. Fazer terapia nesse início, pelo menos assim, no primeiro ano que tu recebe o diagnóstico. E se tu não tiver condições de fazer terapia, mas tu começar a te sentir triste, muito cansada, abatida, vai no posto de saúde mesmo do bairro onde tu mora e pede um encaminhamento para consultar com um especialista, com um neuro, né, ou um psiquiatra. Explica toda a situação e não deixa de entrar com o uso do medicamento, porque a gente sabe que é muito importante, a gente sabe que nós mães sofremos uma sobrecarga muito grande, não só por causa do autismo, mas em função de toda a rotina que uma mãe tem, né? Então, foi isso, foi assim que eu fiz, foi através das terapias, de mais organização, de trabalhar em mim o meu psicológico, o meu emocional, de saber que o autismo ia ser para sempre, que eu ia ter que aprender a administrar o autismo e a vencer todas essas barreiras. E foi buscando a força dentro de mim e a força principalmente em Deus, é que eu consegui sair da depressão e hoje a minha ansiedade diminuiu assim 90%. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!